Qual é a dimensão política do Evangelho, Caio? Do Evangelho? O Evangelho tem uma dimensão política porque ele diz respeito à vida humana. Tudo que diz respeito à vida humana é político. Tudo que diz respeito à sociedade humana é político. Não tem como você existir uma existência não política se você se relaciona. Se houver relação, há uma relação política estabelecida. Política com P maiúsculo, política de polis, de sociedade, de cidade, de relacionalidade. Nesse sentido, o Evangelho é completamente político. Não é político partidário. Nos dias de Jesus havia muitos partidos políticos. Partido dos fariseus, que era um partido de centro-esquerda, religiosamente ultra-ortodoxo. Tinha o partido dos saduceus, que era um partido de centro-direita e muito liberal. Tinha o partido dos zelotes, que era um partido de extrema esquerda, bastante radical. Tinha o grupo que não podia se oficializar, porque vivia na marginalidade, que eram os sicários, espécie de terroristas locais, sicários. E todos esses eram partidos. Havia os herodianos, que davam apoio a Herodes. A maioria deles também eram saduceus, faziam parte, portanto, da classe sacerdotal. Todos esses partidos, esses grupos, são partidos políticos, além de grupos religiosos. E o que você vê acontecendo é que Jesus não toma nenhum partido, jamais tomaria. O Paulo, literalmente, que dá no Chico, dá no Francisco, no que Jesus diz, ninguém escapa. Cada declaração de Jesus tem implicações que são politicamente provocativas e não conciliadoras. E ele sabia o que ele dizia, claro, e sabia que as implicações do que ele dizia recairiam sobre interpretações políticas diferentes, de modo que o simples fato dele ser livre de qualquer conluio com grupos partidários e praticar o Evangelho e anunciar o Evangelho, isso vinha carregado de uma perspectiva política com P maiúsculo, que não era a intenção dele do ponto de vista de politizar qualquer que fosse a realidade que ele enunciasse, mas ele sabia que as implicações do Evangelho recaem desagradando todas as dimensões políticas. Porque não há nada que perturbe mais a política partidária do que a isenção de alguém que fale politicamente sem compromisso com nenhum dos segmentos e sem se importar com o fato de que o que esteja dizendo desagrade profundamente a vários desses setores e segmentos. Essa infidelidade de Jesus para com a partidariedade política, infidelidade partidária dele, porque ele não se comprometia com nada e jamais poderia, porque senão o Evangelho viraria apenas uma ideologia de apoio político partidário, deixaria de ser a boa nova de Deus sobre a bagaça da política, seja ela qual for. Então, por ele não ter esse tipo de compromisso, jamais poderia ter, ele foi odiado de todos e tratado do jeito que todo mundo queria tratá-lo, acusando de ser apolítico ou ignorante politicamente, ou não ter nenhum tipo de respeito pelas particularidades políticas dos grupos. E ele chegou explicitamente a dizer que o reino dele não era deste mundo. Quem queira ser discípulo de Jesus tem que partir desse pressuposto, que por mais que você sinta uma vocação política, e é legítimo que você sinta, essa coisa tem que ser sempre uma coisa sob o Evangelho, não em pé de igualdade com o Evangelho e muito menos acima do Evangelho.
que é o que você vê toda hora acontecendo. Por exemplo, eu emito uma opinião. Não é uma opinião que quer ser política, é uma opinião do que o Evangelho em mim me faz dizer sobre aquele fato. O fato tem implicações político-partidárias, mas eu não estou fazendo uma avaliação político-partidária, eu estou dizendo o que o Espírito do Evangelho diz sobre aquela ação cometida por aquele político ou por aquele partido. Aí o pessoal se levanta na mesma hora querendo posicionar-me politicamente na direita, na esquerda, no centro, isso e aquilo, e eu sou infiel para com todos eles, serei até o fim da minha vida. Se Jesus é o meu Senhor, eu não tenho conluios com nenhum partido, com nenhuma ideologia. Quando elas coincidem em alguma coisa com o Evangelho, bom para elas, mas não é porque elas coincidem num aspecto que eu me fidelizei a elas por causa de um aspecto coincidente. Eu viverei sempre livre em Cristo para andar a única política que eu tenho, que é a política da graça, do amor, da verdade, da justiça e da liberdade isenta, para exercer a soberania do Evangelho em qualquer que seja a direção da liberdade da minha consciência, que é cativa só do Evangelho de Cristo. Agora, o Evangelho tem essa dimensão política com P maiúsculo e não partidária, e você vê isso na vida dos apóstolos o tempo todo. Muitas das perseguições que eles sofreram foram perseguições de natureza política, justamente porque de maneira não política partidária ou não política fidelizada a um grupo, fossem grupo, partidos ou a próprio Império Romano, livre de todo e qualquer compromisso com qualquer que fosse a potestade política, eles anunciavam o Evangelho, e essa liberdade era interpretada politicamente como uma subversão. Por que João foi parar na ilha de Patmos? Ele foi preso político, João. Olha isso. Ligado a que partido? Nenhum. Fidelizado por quem? Ninguém. Pelo simples fato de dizer que Jesus Cristo era o Curios, o Senhor, era o déspota absoluto, e não o imperador, que era... Ele falou essa frase. Não, quando os apóstolos diziam Jesus Cristo é o Senhor, eles estavam usando a palavra que era usada para designar o imperador. Tá. E ninguém mais a não ser o imperador. Sim. Então ele já começava relativizando o imperador quando dizia, não, eu não tenho compromisso com nada. Antes importa ser obediente a Deus do que aos homens. Aquele que busca a glória dos homens se torna uma abominação diante de Deus, foi o que Jesus disse. Então é radical demais para a moçadinha ali entender. Mas qualquer um idiota pode compreender isso. O Apocalipse aconteceu nesse contexto. Por que o Apocalipse tem o conteúdo que tem? Chamando a Roma, a cidade das 7 colinas, de a Grande Babilônia, de tudo isso, descendo o cacete. Era porque João representava um nicho político? Não. Era a fala de alguém no Evangelho, olhando para o que havia à sua volta e dizendo: a soberania de Cristo incide contra essa maldade política estabelecida à volta de nós. Aí, alguém poderia dizer: João não entende nada de política. Não, João só está dizendo que o senhorio de Cristo sobre ele era a única política que o definia. Era o espírito do Evangelho. E tudo mais, ou se ajustava aquilo, ou iria apanhar da vara que sai da sua boca, que é a vara do Evangelho. Agora, a garotada aqui, meu Deus, está mais perdida do que qualquer coisa. E preconceituosos, porque a vida para eles está toda dividida, eles se polarizaram, viraram bipolares. E os senhores da vida deles são os senhores políticos, são as ideologias. Essas são as verdadeiras igrejas desse pessoal. Esses são os verdadeiros compromissos, e o Evangelho para eles é uma coisa que ou apoia a ideologia deles, ou então eles são contra você, e contra, por mais que você estribe tudo que diga, sinta e fale no Evangelho, mas você será
objeto de ódio da parte deles, e eles quererão sempre transformar aquilo numa discussão política pequenininha, quando você está falando numa perspectiva macro, daquilo que não se compatibiliza com o Espírito de Cristo. Toda política que não se compatibiliza com o Espírito de Cristo tem que receber profecia, tem que receber a fala, tem que ser encarada, tem que ser objeto da denúncia do Evangelho contra qualquer que seja a maldade, a escravidão, o preconceito, a distinção entre homem e homem, tudo que não é Evangelho. Alguém que seja discípulo de Jesus não pode apoiar e muito menos se comprometer. E pior ainda, não pode querer se levantar contra os princípios enunciados, que são segundo o Evangelho, apenas porque eles não se compatibilizam com o interesse imediato ideológico de um grupelho fanatizado. Vão apanhar do Evangelho até o fim da vida. Eu, enquanto estiver vivo, meu amigo, eu já estou nessa, enfrentei a ditadura militar, disse tudo o que eu queria dentro dos quartéis. Dava aula na Escola Superior de Guerra e descia o cacete no que estava acontecendo. Eu estou pensando que eu estou vindo ali da esquina. No tempo do Sarney, descia o pau violentamente. Tinha vezes que eu vinha pregar aqui, em conferências aqui no ambiente do Congresso, e alguns amigos pastores diziam: eu não sei como é que eles estão deixando a gente sair daqui assim, vivos, livres. Porque o pau cantava feio. Sim, cara. Mas o povo tinha muito mais entendimento do que se estava dizendo. Entendiam muito mais que você não estava lidando com uma sigla, mas você estava lidando com um princípio, que fosse qual fosse a sigla, ela teria que se adaptar a um princípio maior. A mesma coisa aconteceu no governo Collor. Eu nunca poupei nenhum desses caras, bati feio no que estava acontecendo. O impeachment dele, eu fui um dos que protagonizaram publicamente a necessidade daquilo intensamente no início da década de 90. Depois disso, Fernando Henrique Cardoso. Eu tive protagonismos positivos e negativos durante o governo Fernando Henrique Cardoso e terminei sofrendo um processo do Ministério da Justiça contra mim, por calúnia e difamação do presidente da República. Aí vem um cara que nasceu ontem me dizer que eu sou identificado com os coxinhas. Eu digo: meu filho, só se for das tuas. As suas coxinhas. Só se for das tuas, mas me respeita, moleque. Caio. Aí vem todo mundo. Agora, eles nasceram ontem e ficam pensando que eu assumi quem eu sou hoje, mas eu já estou cansado de ser quem eu sou e de ver que a idolatria político-partidária da cabecinha deles não me entendeu no passado, não me entende no presente, não me entenderá no futuro, porque não entendem o Evangelho. E acham que é possível estabelecer uma esquizofrenia entre Evangelho e uma prática política totalmente divorciada do Espírito de Cristo. Para esse pessoal aí, Jesus diz: vós não sabeis de que espírito sois. Não sabeis. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vamos lá, brother. Tá, eu acho que você já deve ter falado, mas tem mais duas aqui, nessa mesma pegada. Que é o seguinte: Caio, quando e como falar do Evangelho carrega uma implicação política? Sempre. Sempre. Não existe como pregar o Evangelho sem uma implicação política, porque o Evangelho não é pregado em Marte. Ele é pregado na Terra, com todos os campos de batalha, as arenas. Ele sempre carrega. Sempre. Não foi o que Simeão disse a Maria quando Jesus nasceu? Aquele sábio de Israel que, quando viu Jesus, falou: ó Senhor, agora os meus olhos já viram a tua salvação. Pode levar o teu servo. O que ele disse? Ele disse: este menino está destinado a ser objeto de contradição. De contradição. Por ele manifestar-se-ão os pensamentos dos corações dos homens, porque ele vai ser uma contrariedade
para todos os tipos de coração. Então, você anuncia o Evangelho, você está anunciando aquilo que ninguém quer, brother. No máximo, quem quer são os pobres, os quebrantados de espírito, os escravos de alma, os angustiados, os desesperados, os que são como canas já quebradas, os que são como lamparinas que apagam, esses querem o socorro. Mas todo ente vivendo em estado de presunção ideológica, tanto quanto de presunção de riqueza, presunção de conhecimento, qualquer ente em estado de presunção abominará o Evangelho. E qualquer que seja a dimensão interpretativa daquele encontro e daquele choque, tratará o Evangelho com o desdém de quem diz: organiza um partido, vem falar comigo. Mas a gente prossegue dizendo: o meu reino não é deste mundo. E passando nessa terra como sal para quem quer gosto, como luz para quem quer luz e também como provocação para a grande maioria. Grande provocação. E aí? Tá, outra aqui, falando do Apocalipse também, que é o seguinte: o Apocalipse, Caio, ele tem alguma mensagem política? E de que natureza é essa mensagem política? Acabei de dizer, a mensagem dele é política o tempo todo. O tempo todo. Então, também política. Agora, não é político partidária. A intenção de João, ou a intenção dos discípulos, ou a intenção de Jesus, não era trazer um programa político partidário. Ele está ensinando a viver. Mas é absoluto o ensino. Então, o que quer que seja contra aquele ensino, Jesus disse que é como aquilo que entra em estado de colisão com a rocha. Porque o Evangelho chegou para incidir sobre todas as dimensões da vida. Não dá para fazer concessões e dizer: eu sou do Evangelho, mas eu sigo Bolsonaro. Não dá. Não dá. O cara não gosta de preto, não gosta de mulher preta, não gosta de gay, não gosta. Ele abomina, ele odeia, ele não gosta de democracia. Ele fecharia o Congresso. Ele é um cara que diz: deveria ser fuzilado. Isso não combina. Não, nada combina. Nada combina. É um cara que diz: eu só não estupro a senhora porque a senhora não merece. Você imagina se isso combina? E os caras dizem: mito. Não, meus amigos, vocês podem ficar com ele, mas neguem Jesus. Vocês não têm o Espírito de Cristo. Isso não é o Espírito de Cristo, nunca será. Quem quer que seja assim não tem o Espírito de Cristo. Agora, eu não tenho nada a ver com quem, não dizendo-se cristão, queira ser como queira ser. Agora, o que é absolutamente nauseante é ver o indivíduo começar a tentar usar as simbolizações cristãs para fazer uma propaganda de um Constantino perverso, engolindo a alma desse monte de gente idiotada que se diz do Evangelho e vive contra o Evangelho. I rest my case. E aí, brother, vamos lá? Ô Caio, existe alguma ideologia política econômica que se aproxime de maneira considerável ao espírito do Evangelho? Olha... Existe? Não, porque o antigo comunismo poderia parecer, no sentido ideológico da divisão de bens, a prática comunitária do Evangelho descrita em Atos, capítulos 2, 3 e 4. Tá. Atos 2, 3 e 4. Só que a diferença é que em Atos 2, 3 e 4, isso não era imposto. Era facultativo. Era uma escolha. Uma escolha. Ananias e Safira quiseram tratar a coisa como obrigatória e pecaram contra o Espírito Santo. Então, o que Pedro disse: olha, é de vocês, ninguém é obrigado, agora não minta. Se trouxer, traga espontaneamente. Se não trouxer, não está pecando. É seu. Mas não venha brincar de fazer disso um marketing
filantrópico, Aham. você está fazendo isso diante do Deus da vida, não brinque disso. Então nenhuma, porque o socialismo carrega imposições e o evangelho dá liberdade. E o capitalismo não carrega solidariedade e o evangelho manda ser solidário. Se você ficar com qualquer desses dois polos e com as variáveis no meio do caminho, o que mais se aproxima do evangelho é o que tenha um projeto de distribuição cada vez maior de benefícios a quem tem menos, sem transformar isso jamais numa obrigação persecutória e nem tampouco em alguma coisa que se transforme em acusação em relação a quem tem mais. O sistema financeiro é que deve se organizar para dar a quem conseguiu mais, mas não tudo. E pegar parte desse mais e distribuí-lo com quem, tendo se esforçado como se esforça, não consegue ter o bastante para viver com a modéstia necessária à vida. Tudo que consegue harmonizar um pouco melhor esse processo parece mais com o Evangelho, mas não é um parecer para ser adotado como se fosse. É algo que parece para ser estimulado, e para ser provocado e para ser criticado toda vez que se corrompe. De modo que nunca, da parte de um discípulo de Jesus, existe um estado de conforto entre ele e o estado político, econômico, o estado estabelecido no qual se vive. É sempre uma relação de tensão, de crítica, de avaliação e de não fidelidade a qualquer que seja a instância de absorção político-partidária. Você pode até participar, desde que participe, sabendo que você está sob um absoluto maior do que a contingência político-partidária impõe. Vem IVTV, o canal é você.